vejo na circunstância de serem 25 para as 7, estava previsto um debate e depois um balanço da jornada. Eu penso que nós não vamos fazer balanço da jornada, porque até seria quase necessário aqui uma figura genial para fazer um balanço de uma jornada tão longa e tão diversificada. Mas podemos, onde quiserem, manter-nos aqui, ou vir para aqui, ou como quiserem, as pessoas que falaram, mas também se vierem todas para aqui, acabaste por não ficarem ninguém. Sensivelmente os mesmos falaram estão aqui, não é? Se tiveram aí, estão aqui. Eu posso ir para aí se quiserem, não me importa nada, porque para mim é igual. A minha questão era, em vez de fazermos, de facto, qualquer tipo de conclusões que não têm grande sentido neste momento, eu iria realmente calar-me e pedir que quem quisesse e desejasse falar, falasse e expusesse das suas razões, tendo em atenção o adiantado da hora e a economia, não é? A economia de tempo que precisamos ter, no sentido de sermos concisos e de alguma questão que se ponha, seja agora, de facto, breve. Eu tenho uma, Olivier. Aceitarias que essa perda de sentido, que era no fundo uma vinha como sendo uma promessa do iluminismo, um sentido realmente para o homem, a partir de alguma crise, de uma certa crise até, Odisseia, etc., e que, de facto, haveria que recuperar no homem um certo sentido até histórico. Aceitarias que essa perda de sentido da própria Albuquerque tem a ver, poderia ser vista como sendo identificada com a própria ascensão das ciências biológicas e com a consequente estatização do biológico? Em que aspecto? No aspecto, por exemplo, que se pode identificar com o nazismo, mas não só. A questão a predominância do biológico começa desde logo no século XIX, as questões da degenerescência, da eugenia, da esterilização do degenerado, etc., que surgiram quer muito antes do nazismo, nos Estados Unidos, em 1915. Portanto, aceitarias que essa perda de sentido tem a ver, ou poderia ter a ver com uma espécie de identificação da sociedade com o corpo, aquilo que o nazismo chamou claramente o corpo biológico da nação, e, portanto, fazer ali nascer um outro corpo, identificar, biologizar, portanto, uma certa estatização do biológico, que depois deu no que deu, na questão dos racismos, do afastamento e da exclusão do degenerado, e, em última análise, no extermínio e no genocídio. Portanto, aceitarias que essa perda de sentido teria a ver também com essa ascensão, a assunção, mais do que a ascensão, a assunção do biológico? Eu diria que eu veria isso, interpretaria isso mais como um sintoma de uma crise de legitimidade do discurso e um aproveitamento de novos modelos de explicação para pensar, de alguma maneira, de dar uma fundamentação positiva a um discurso que era extremamente metafísico e ou ideal. Ou seja, a teleologia que vemos na filosofia da história do iluminismo, sim, que é este encaminhamento da humanidade para um destino melhor, para o progresso, etc., etc., aparentemente é excessivamente abstrato, excessivamente metafísico, excessivamente idealista. E a sua tradução num discurso positivo vai encontrar, por exemplo, paradigmaticamente, no darwinismo, não disse Darwin, disse darwinismo, ou seja, tudo aquilo que vamos fazer para aproveitar de maneira duvidosa. Diz? O próprio Darwin. Há certos escritos, certas interpretações de Darwin que não vão nesse sentido. Mas outras são. Pouco importa. Aquilo que interessa aqui é dizer, mas aquilo que os filósofos contavam como uma história das ideias platónicas, em realidade está inscrito
na estrutura da vida, da própria vida, dos fenómenos vitais. Portanto, aparentemente, podemos dizer isso uma espécie de processo de secularização. Se quiseres, secularização que vai acabar nos campos, evidentemente. Sim, Obviamente. mas é o que eu estou a dizer. Sim. Mas eu penso que... Vai acabar nos campos Concentração. de concentração deste caminho, no sentido em que o darwinismo, a aplicação do darwinismo, vai dar uma espécie de fundamentação científica, pseudocientífica, a uma humanidade melhor. Fundamentalmente, o discurso que vemos ao longo do final do século XIX, princípio do século XX, é um novo homem. Encontramos isso, por exemplo, até alguém que não é suspeito, o próprio Rousseau. Na crise das ciências europeias... Mas, para mim, o problema foi eu associar isso com, num sentido pejorativo, a secularização. Não disse de pejorativo ou Essa que vai dar naquilo. Não, eu disse que podemos entender a fundamentação de um determinado movimento de progresso da humanidade. Na sua fundamentação biológica, podemos entender isso como uma espécie de processo de secularização, ou seja, já não é um ideal de humanidade, tal como Kant o traça como um objetivo que Kant sabe que não é real, mas que é ideal, e a finalidade sem fim, terceira crítica, etc. Mas não é mais um ideal. Está inscrito na própria estrutura da vida biológica. Portanto, passamos, entre aspas, no vocabulário filosófico, se quiser, passamos do seio das ideias para a terra secular. Ou, outra metáfora, passamos da cidade de Deus de Santo Agostinho para o mundo dos Césares. Ou seja, é no mundo real, no mundo efetivo, no mundo de Feuerbach, para falar dar referências do século XIX, sim, é Feuerbach. Ou seja, Feuerbach que diz que o homem sempre adorou Deus, mas em realidade o que é a figura de Deus é a sua própria imagem, o processo de secularização. E uma outra faceta deste processo de secularização, por mais contestável que seja a própria noção, mas vai-se encontrar na referência constante que o pensamento em geral e a filosofia em particular vai sentir a necessidade de fazer em relação às ciências positivas, biologia, física, etc., etc. Como se o próprio pensamento sentisse uma espécie de debilidade a partir da segunda metade do século XIX, manifestação do nihilismo, para fundamentar as suas próprias teses. E o próprio aparecimento é a constituição de certos discursos, como, por exemplo, a sociologia e a psicologia, as tais ciências humanas, sim, se instalam como ciências. E o primeiro gesto que fazem para se distanciar da filosofia, da especulação vazia, platónica, é tentar adoptar a máxima positividade. Instrumentos de experimentação, formalização matemática, etc., etc., etc. Para, de alguma maneira, se proteger de qualquer acusação de especulação vazia metafísica. Não. Estamos aqui no mundo real e temos metodologias que são copiadas, transpostas das ciências experimentais, etc., etc. Evidentemente, o grande problema é que o objeto de conhecimento não é simplesmente um calhau, é o próprio humano. Sim? Portanto, ali deriva nas próprias experimentações em nome do eugenismo sobre o material humano. O humano é o material, vamos experimentar, Mengele. Ali é realmente uma deriva sinistra, onde a biologia, evidentemente, toma uma dimensão, uma parte essencial. Reduzirmos a essa dimensão dramática
é poucarmos todo o desenvolvimento científico posterior. Não é minha. Não é Pois. não, Ok, não, mas é que pode claro, transparecer. obviamente. Eu só queria sublinhar Eu isso. respondi a Pois, José. pode Obviamente. transparecer isso, porque senão é afunilarmos, digamos assim, a perspectiva do nosso conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Mas há uma coisa que eu devo dizer em abono de verdade, é que a própria, não é por acaso, as intervenções, tanto do Zé como do António, hoje, é que a filosofia pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é provavelmente um discurso também que foi acompanhado pelas artes, de uma outra maneira. Mas a filosofia, depois de 45, pelo menos a filosofia europeia, literalmente assumiu uma responsabilidade por aquilo que tinha acontecido nas trincheiras de 14 e nas câmaras de gás nazi. Tentar pensar o impensável e assumir uma responsabilidade coletiva e tentar pensá-la. De modo que, e penso que isto sobredeterminou grande parte do pensamento, pelo menos no âmbito da filosofia, não falo das outras disciplinas de ciências humanas, mas a filosofia se condicionou no seu próprio pensamento toda a recusa do humanismo, a questão do humanismo, até o seu desaparecimento, por exemplo, nas Palavras e as Coisas do Foucault, sim, há um discurso desencantado relativamente à figura do humano, que é tematizado de mil e umas maneiras na filosofia continental. Não acontece com a filosofia anglo-saxónica, mas literalmente todo o processo incompreensível, por exemplo, a obra da Agamben, sem este trabalho de luto, de compreensão, de constantemente voltar ao lugar do crime. Até o ampliar, Agamben amplia o campo de Auschwitz até a decupar a totalidade do horizonte da contemporaneidade do nosso tempo. Sim? Portanto, e tentar que isto não aconteça. Com mais ou menos sucesso, isto pode ser discutido. Portanto, dali esta sensação de... Mas a filosofia está constantemente a bater a mesma tecla e não vê, por exemplo, os benefícios claros, óbvios, dos desenvolvimentos das ciências positivas. Isto é algo que determina também um discurso hiper-decadentista que, ao meu modo de ver, foi sobredeterminado pela figura Heidegger. Heidegger, enfim, a ciência não pensa. E isto é um clichê que vai ser reaproveitado por mil e umas obras a partir dos anos 50. A Carta sobre o Humanismo de Heidegger é o maior funeral que se pode fazer do ideal do humanismo. Não é por acaso, só uma coisa, não é por acaso que o único pensador no mundo latino que é assumidamente, que assume completamente uma posição antropológica, é um pensador que vai ser varrido do horizonte de pensamento a partir da sua morte, que é o Sartre. O Sartre não existe. Acabou. Morreu. Está enterrado. Sim? É o único que assume o enraizamento antropológico do seu pensamento. Portanto, o que é o homem? Ali, sem dúvida, no mundo latino, os alemães são diferentes. Em O Ser e o Nada? Sim, o Ser e o Nada. Depois, o Essencialismo e o Humanismo, que é uma espécie de vulgata do texto exotérico do Ser e o Nada, e todo o seu percurso, até a crítica da razão dialética, que é uma tentativa de pensar o homem, uma espécie de reativação do projeto iluminista, de filosofia da história iluminista, mas com base também numa assunção de uma antropologia. E depois ao magnífico Flaubert. Os vários tomos do Flaubert de Sartre, que aparentemente não é um livro filosófico, técnico, como O Ser e o Nada, mas que é literalmente uma antropologia filosófica. Não é simplesmente um comentário de Sarambo. Não. É um projeto filosófico. Então, desculpa. Interrompi. É interessante só dizer o seguinte, uma pequena coisinha. Uma vez falei a um amigo meu alemão, arqueólogo, o Hermann Fried Schubert, estava lá no Porto para receber o doutoramento honoris causa que lhe otorgamos.
que é um excelente arqueólogo e um excelente amigo. E eu perguntei-lhe, Schubert, porquê é que na nação onde se desenvolveu tanto o pensamento filosófico, os arqueólogos são tão positivistas, digamos assim, são tão ligados ao realismo ingênuo, digamos assim, da objetividade, entre aspas. De tal maneira que num colóquio uma vez em Inglaterra apareceu uma anedota, que era um colega, que mostrava um arqueólogo alemão com um capacete militar e tal, uma coisa. Quer dizer, poucos são aqueles arqueólogos na Alemanha que saem de uma coisa que, devo dizer, eu até pertenço, sou membro correspondente do Instituto Arqueológico Alemão e comecei a aprender com alemães, com ele mesmo, em 68, quando tinha 20 anos. Mas quero dizer, há ali uma preocupação muito grande pela descrição positiva, não é? Exaustiva, uma espécie de fuga, de facto, a qualquer coisa que seja dessa ordem do especulativo e tal, tal, tal. Nota-se isso. Mas também porque não nos esqueçamos que há uma responsabilidade coletiva da nação de não reproduzir certas derivas como foi no passado. E, portanto, como a arqueologia podia ser manipular, instrumentalizar para justificar qualquer tipo de referência a um antepassado germânico, ariano, toda a treta, então, eu dou uma descrição que é absolutamente positiva, que é inegável. Também deve haver uma cautela desta ordem, que é impalpável para um latino. Não fizemos este trabalho de responsabilização coletiva como fez a Alemanha para os anos 50 e 60. É que ele fez uma cara assustada quando eu lhe perguntei isso e disse logo, não. Eles ficam lá nas suas discussões e a gente não quer saber nada disso. É uma maneira de evitar. Bom, eu tenho que estudar na gestão para o tempo, mas em, quer dizer, relembrar algumas coisas que me vinham à mente, não é? Quando estive a ouvir, mas vou ver se de modo telegráfico se toco, quer dizer, nelas. E pego numa que julgo que é do primeiro comunicante da tarde, Animalidade, não é? Portanto, que é o conceito de violência que vi ser utilizado, não é? Pareceu-me que fez alusão, referência aos distúrbios dos jovens, não é? Dando cabo caixa de polícias, incendiando, não é? Em Paris, ou não sei o quê, etc. Eu penso que é problemático, quer dizer, esse conceitualizar de violência. Se estamos a tratar do humano, não é? E em processos emancipatórios, etc., isso não é violência. Violência é quando ela é dirigida para o humano. Se ela está a ser dirigida para a circunstância, e a circunstância material, que pode ser, quer dizer, simbólica, não é? Que pode ser isto, aquilo, aquilo, etc. Portanto, eu acho que é errado usar-se conceito de violência para isso, não é? Na violência psicológica já é diferente, não é? Quando temos alguém que deve ser afetado, não é? Tal, quer dizer, isso é diferente, não é? Portanto, a primeira questão, e de modo telegráfico, é essa. Depois, para, como é que ela se chama? A Joana Carvalho, julgo que foi dela, ao falar no pós-modernismo, não é? Etc. Embora eu tive dificuldade, digamos, e até pus essa questão aqui ao lado quando estava ali, quando apresentou o quadro de confronto entre conhecimento moderno e conhecimento pós-moderno, tive uma dificuldade em perceber o que é conhecimento moderno, não é? Porque eu estava no pressuposto que a divisão é entre conhecimento científico ou não científico, neste caso moderno, pós-moderno, não é? Mas na acessão que ali pôs, não é? De rejeitar uma ontologia realista, uma ontologia, um realismo epistemológico, digamos, o paradigma clássico, digamos, de aceitar um relativismo, não é? Portanto, não haver a verdade, digamos, à busca da qual. Portanto, tive dificuldade, mas depois passou ao quadro, quase nem sequer o li, não é? Portanto, a questão primeira que ponho é essa. Depois, para o humano, usou a questão de responsabilidade, não é? Acho que qualquer coisa era assim, espaço real de exibição, em que cada um assume responsabilidade ética, estética, não sei o que mais. Não era consigo essa, ou foi do outro? Bom, acho que foi sua. Sim.
Não foi a sua comunicação? Pronto, parece. Primeiro, quer dizer, tive dificuldade em perceber porque o ser humano exibir-se, não é? E esse conceito. Depois, o problema para mim é o termo, o conceito de responsabilidade. Pois, se eu, e pego na questão que eu pus de manhã, se para mim o ser humano, e que é um plural, não é? Portanto, de singularidades, se ele resider num indivíduo, e um indivíduo quer dizer que se libera, amadurece por um processo de libertação, ao fim e ao cabo, de emancipação, não é? De emergência, face a uma natureza do humano, que lhe antecede, que mete muita coisa, não é? A animalidade, isto aquilo acontece uma série de coisas, e é curioso, até em relação a isso, que fala-se no animal e não no chimpanzé ou no outro que na escala evolutiva nos é antecedente, não é? Generalizamos logo tudo, o que dificulta ainda mais, não é? Mas o que eu queria dizer é isto, é que o indivíduo, enquanto o único soberano, ele é irresponsável, por não ter que prestar contas a ninguém. Só na esfera da relação social é que ele tem o problema da responsabilidade. E agora, o problema surge quando você refere, por exemplo, não sei agora o seu nome, bom, o Decker, que é o de, embora isso prende-se também com a comunicação do psicanalista, não é? Quando ele diz, portanto, a questão quer dizer o problema do amor, não é? Ao fim e ao cabo. Bom, eu penso que a melhor caracterização do ser humano, e você usou o termo em termos de curiosidade, por exemplo, é a do indivíduo contemplativo. O animal que emerge para uma contemplação. Ou seja, para um tentar, exatamente, discernir ontológico de uma realidade que lhe é invisível e que ele tenta, digamos, acolher amorosamente, sem impor nada de seu. Que ao fim e ao cabo é o paradigma da ciência, ao fim e ao cabo, e que a justifica, teorética, não é? E, portanto, o ser humano, para mim, é um indivíduo exatamente contemplativo, você disse curioso, não é? Etc. E aí nós temos, então, uma questão que é esta, quando você diz que o iluminismo, não é? Que representa isso, ao fim e ao cabo, da valorização da ciência e do teorético, etc., do contemplativo deste homem. E do prático, não é? Sim, sim. Não, mas aí é pela razão para não cometer o erro, exatamente desse tal empirismo descritivo, que perdeu a referência metafísica teorética, não é? Portanto, contemplativa. E, portanto, eu pergunto, perda de sentido. Mas eu acho que o homem surge exatamente, este indivíduo emancipado, libertando-se do sentido, porque o sentido que lhe aparece, e é por isso que a última questão é para si, é um sentido que tem uma raiz, digamos, de o homem, animal, ser religioso, ao fim e ao cabo, porque é um heterossentido, ou um exo-sentido, não é um sentido que é ele que constrói, digamos, a partir de si, da sua emancipação, da sua autodescoberta, não é? Portanto, é um sentido que é cultural, é um sentido que é coletivo, e por isso termino pondo-lhe a questão, porque esse é um debate para a Alemanha, não é? Ao fim e ao cabo, que é o coletivo, na acessão dos alemães, digamos, aquilo que se diz de história, digamos, o coletivo é um todo que está, que é primordial em relação ao homem, não é? Portanto, ao indivíduo, não é? E portanto, não tem ser, enquanto uma outra acessão é, portanto, o associar-se dos indivíduos, não é? Criando um coletivo, um colégio, uma assembleia, um sistema, que é tudo significados, não é? Ao fim e ao cabo, do coletivo, de interações, de emergências, não é? Pelas interações, etc. E, portanto, o problema está em que o ser humano só surge enquanto indivíduo emancipado, não é? Que uma emergência, digamos, nos níveis ontológicos, não é? Após o físico, o biológico, o químico, o biológico, o psíquico, o espiritual, etc., não é? Quando ele se liberta do comunitário. E, portanto, a questão que lhe ponho é
o problema conceitual, digamos, de comunidade, por oposição ou não à associação, não é? E eu acho que a associação também é problemática, porque é um conceito mais romano, não é? E que ao fim e ao cabo também proibia associações, não é? E, portanto, o melhor conceito é aquele que reside exatamente em certa medida, o que falou de manhã do autor do Leviatã, portanto, exato, que é o da anarquia. O estado de natureza é a anarquia. E essa é que é libertadora, porque são indivíduos, é uma pluralidade de indivíduos, não é? Simplesmente são indivíduos que têm que ser capazes de, talvez nessa associação que pôs do Habermas, não é? De uma ação comunicativa, não é? Capaz de uma atitude dialógica, digamos, para gerirem a paz, não é? O conflito e de desnecessitarem de estruturas, quer dizer, gigantes, de estruturas, isto que ao fim e ao cabo vão eliminá-lo, não é? E portanto, o problema é este balanço entre comunidade e indivíduo. E só no indivíduo é que surge o humano, no meu entendimento, não é? Se calhar vamos passar as informações que não elimina a natureza do humano, que é uma outra questão. Muito obrigado pela sua intervenção. Nós temos que ter cuidado com as horas. Sim. Agradecia o maior favor de cuidar. Como? É que eu às vezes prefiro ser cão, prefiro ser animal, etc., na associação total, porque a polícia, se eu ultrapassar a fronteira, ela não me prende, se ela me toma como animal. Agora, se ela me toma como um homem, não é? Que é pertença de um Estado, não é? Mas que o Estado foi tal artifício que acabou por não funcionar, eliminou aquilo que estava pressuposto. Eu acho que eu percebi o seu ponto. Vamos passar às respostas rápidas, não sei. Se calhar não sei se sabe. Não, nós temos que agora ter um bocadinho de cuidado com as horas. 5 minutos. João, faz favor. Portanto, não sei se mais alguém aqui pretende dizer qualquer coisa ou responder ao que faz favor. Eu tinha uma pergunta simples. Se a filosofia antropológica é uma forma de pensamento mágico, na medida em que o real desaparece. Eu acho bonito, no circo eu gosto, mas aqui também desapareceu todo o real. E ficaram frases, podiam ser essas ou quaisquer outras, sentido em falta, perda de sentido, animal simbólico, o homem é um ser marcado pela falta e pela carência, é um animal que nasceu jovem e que se define pela curiosidade, a natureza é sempre uma representação que não existe, oposta ao real. Eu estava a pensar se isto é o pensamento mágico, tal como Freud pensa nos primitivos. Tal e qual o pensamento mágico. Se podíamos pensar dessa maneira. Porque não há aqui nenhuma realidade. Como diz, também não há realidade, porque eu suponho que, desconstruídas as evidências, nada é necessário. Nada é evidente, nada existe, não há nenhuma necessidade, nem sequer estamos aqui. Existe alguma necessidade, estamos aqui. Já houve e na Alemanha até surge uma corrente antropologia do Rodolfo Steiner, etc., que complica mais. Ou seja, eu não estou a querer brincar nem provocar. Estou a querer dizer que eu fiz um grande esforço para meter o tal real em jogo e que ele desapareceu na sua comunicação. E, portanto, não há comunicação possível, até agora, que eu gostava que houvesse, entre mim e si, que são dois pontos de vista certamente inteligentes, universitários, cultos, fundamentados, mas que assim não comunicaram. Vitor, eu proponho, se calhar erradamente, que nós não temos um limite qualquer, senão temos que ir embora. Mas agora, pelo menos, tínhamos que ouvir a resposta. Pois, não, que houvesse algum tempo limite. Eu não sei, não posso estar aqui a impor, não pode ser uma uma coisa hora. certa. Eu devo ser dos que estou aqui, eu e a minha mulher, e aquela nossa amiga, que está ali a filmar, e até como a nossa máquina de filmar não funcionou, teve que vir para o marido trazer mais uma máquina de filmar, portanto, somos aqui os sacrificados
por excelência desta situação, mas eu por mim estou, quer dizer, muito entusiasmado com a conversa que está a O que eu gerar. queria dizer é que eu gosto de respostas breves. Eu não como é que eu ia dizer, eu ia dizer às pessoas, olha, calçar e tal. Não, mas se cada resposta levar meia hora é complicado. Não. Temos que tentar É só isso. uma certa bom senso, não é? Portanto, não sei, o professor José Gabriel Moreira Bastos pôs uma questão ao nosso colega. Mas há questões prévias. Há questões Há questões anteriores. para ajudar as pessoas. Pois claro. Há questões anteriores. A questão da comunidade. Se calhar podemos começar pela bem com o António, com a Joana. Depois tu. Não, mas a questão, eu não tenho nada